Olá pessoal, bom, eu vou demonstrar aqui hoje como realizar a criação de um usuário no Windows 7. Essa função também serve para o Windows XP, enfim. É o console de gerenciamento de usuários. Ele nos possibilita funções avançadas e diferente daquela função que existe lá no painel de controle, né, que é esta função que vocês estão vendo. E existem algumas configurações que essa função não nos permite fazer. Tá? Então, é um comando simples. Tá? Eu posso digitar aqui, eu posso dar o Windows R. Eu vou dar o Windows R, eu gosto de fazer isso. Enfim, já está descrito o comando, vou digitar novamente, lusrmgr.msc. Pressiono Enter. Existem outros caminhos, tá, para chegar a esse console, mas eu gosto de usar esse aqui que é bem mais rápido. Aqui temos as opções de gerenciamento de grupos e de usuários. Ok? Aqui estão os usuários que existem nesta máquina neste momento. Detalhe, tá? Isto é local. Tá? Qualquer configuração feita aqui é para acesso a este computador localmente. Isso não é domínio. Não vale para domínio. Tá? No domínio teria que usar um controlador de domínio, enfim. Isso já é uma outra história. Pode ficar para um outro tutorial. Então vamos lá. Vou criar um usuário, tá? No Windows 7. A interface no Windows XP é a mesma, não muda nada. Posso dar botão direito aqui nesta área, tá vendo? Eu selecionei usuários, botão direito aqui dentro. Tem a opção novo usuário. Eu posso clicar em ação, novo usuário, tanto faz. Novo usuário, ele vai abrir esta tela, essa janela aqui. Posso, por exemplo, funcionário Antônio acaba de ser contratado. E eu vou, Antônio. E eu vou criar aqui uma conta para ele poder trabalhar. Aqui em descrição, não é necessário preencher, tá? Essas duas opções, mas eu posso colocar aqui, o que eu colocar aqui vai aparecer nesta coluna de descrição, e eu posso colocar também o nome completo, que vai aparecer aqui. Não é necessário, porém, pode ser feito. Posso colocar aqui, por exemplo, funcionário baseado no escritório. Não me perguntem por que eu escrevi isso. Tá, tem um motivo. Eu vivo vendo isso em ambiente corporativo para descrever contas de usuário. Por quê? Não sei. Vamos lá. Aqui eu vou colocar uma senha. Ok. Detalhe. Normalmente, tá, deixa-se esta opção marcada. Por quê? Eu sou administrador, eu sei a senha que eu acabei de atribuir. Quando foi enviado para o Antônio, esse login, tá, o que está aqui é o que ele vai usar para logar. Esse aqui é o login dele, Antônio, e esta é a senha. Eu sei essa senha, então, por questões de segurança, ele vai ser autorizado a trocar esta senha logo assim que ele logar pela primeira vez. Isso ocorrerá se essa opção aqui estiver marcada. Se eu desmarcar, ou seja, eu quero que a senha seja sempre essa, acabou, não pode trocar. Posso desmarcar e marcar isso aqui. O usuário não pode alterar a senha. Porém, quando se faz isso, é importante, né, na maioria das vezes, fazer isso aqui. A senha nunca expira. Ou seja, a senha não vai ter uma data, né, de validade e o usuário também não vai conseguir trocar, porque essas duas opções estão marcadas. Ou seja, o administrador, tá, local ou, né, da rede, ele pode vir aqui, no caso aqui é local, tá, como eu já falei, isso aqui é neste computador, você pode fazer no seu computador do escritório, em qualquer outro local, que você não esteja utilizando um domínio, ou mesmo utilizando o domínio, você vai criar um usuário para acessar exatamente esta máquina. Perfeito, tá? Coloquei o nome, que é o login que vai ser utilizado, posso botar o nome completo, senha, definir aqui as configurações, criar. Ele vai voltar para esta tela inicial, não tem nenhuma informação nela, parece que deu errado, né? Aqui atrás também não tem o usuário Antônio, porém, quando eu fechar, ele vai aparecer. Aí está o usuário criado. Este usuário, neste momento, se eu fizer aqui logoff, tá? Não vou fazer agora porque vai interromper a gravação do tutorial, logicamente. Mas se eu fizer logoff aqui e digitar lá o nome de usuário Antônio e a senha que eu coloquei para ele,
ele vai logar e vai pedir para trocar para uma outra senha, atribuir uma nova senha para o usuário. Ou seja, eu não vou mais saber qual senha esse usuário tem. Porém, se esse usuário esquecer a senha, logicamente eu posso resetar a senha dele. Isso é um assunto para outro tutorial. Enfim, o usuário Antônio está criado. Ele pode trabalhar a partir de agora, pode carregar uma nova área de trabalho para ele neste computador. Porém, o padrão do Windows é que o usuário seja um usuário comum. Ou seja, toda vez que se cria um usuário, ele não tem os direitos de administrador. Tá? Então, assim, como eu posso saber quais são os direitos desse usuário? Os direitos estão atrelados ao grupo. Ok? Ou não. Ele pode estar aqui em administradores, convidados, enfim, tem várias opções aqui. Mas ele também pode ter funções, ou seja, permissões agregadas a ele, sem ele estar no grupo administrador. Eu posso definir isso manualmente. Bom, botão direito, propriedades, membro de. Aqui está. O usuário Antônio é membro do grupo usuários, ou seja, ele não é um administrador, ele é um usuário comum. Ele não pode, por exemplo, criar novos usuários aqui, excluir os usuários existentes, zerar a senha de usuário, ou seja, resetar uma senha de um usuário que esqueceu a senha, instalar programas, que é o principal. Ele não vai conseguir instalar, desinstalar, provavelmente não, na maioria das vezes fazer atualização também não, mas isso logicamente é feita uma configuração padrão para que o usuário do grupo usuários possa fazer, até porque a atualização usa uma conta de sistema e não uma conta de serviço, não uma conta de usuário para fazer isso. Tá, vamos voltar ao assunto principal. Criamos o usuário. Eu quero que Antônio seja administrador. Aqui está, adicionar, cliquei. Eu vou digitar aqui administradores, que é o nome do grupo, tá, ao qual Antônio tem que pertencer para ele ser administrador deste computador. Clicar em verificar nomes, ele já detectou que é local, tá? Tá aqui o nome do computador, contrabarra, administradores. Dou OK. Aplicar OK. Pronto. O usuário Antônio pode fazer tudo o que ele quiser neste computador, porque neste momento ele é um administrador. Ele tem todos os direitos deste usuário aqui. Perfeito? Só que isso é perigoso. Não se atribui, tá, permissão de administrador para qualquer usuário. Lógico que pode ser um usuário que realmente precise desta permissão. Mas, normalmente, a gente atribui o acesso que ele precisa. Por exemplo, se o usuário disse que ele precisa... eu preciso poder instalar programas. É possível, tá, no Windows, a gente definir que o usuário pode instalar programa, mas ele não é um administrador. Não é um administrador default, ele não tem full control, tá? Ou seja, controle total. Perfeito. Vamos ver quais são as permissões dele. Não permissões, né? A que grupo ele pertence? Membro de administradores e usuários. Administradores não precisamos saber o que o administrador pode fazer, né? O administrador pode fazer tudo, tá? Só que existe um risco aqui também. Se eu atribuo isso aqui a um usuário que ele não tem conhecimentos, ele pode acidentalmente chegar até esta tela, sabe-se Deus como, e acidentalmente ou propositalmente fazer isso aqui. Excluir esse usuário ou este usuário. Isso vai ser um problema, porque ele está excluindo o administrador que existe aqui, ou a conta de qualquer outro usuário. Pode ser um colega de trabalho dele, ele pode zerar a senha dele. Tá, eu vou cancelar para não ter problemas. Então ele pode vir aqui. Detalhe, pessoal, não precisa saber a senha do usuário para definir uma nova senha. Tá, você só precisa clicar com o botão direito, definir senha e pronto. Você vai receber uma tela zerada, você pode colocar uma nova senha ou pode deixar sem senha. É só clicar em OK sem digitar nada que ele vai ficar sem senha. Tá? Eu posso também desativar esta conta. Esta conta pode ser uma conta de convidado, equipe técnica, qualquer coisa. Eu posso vir aqui, deixar ela desativada e só ativar esta conta quando uma equipe vier visitar. Eu ativo esta conta, eu já deixo ela pronta para ser usada quando for necessário. Beleza. Bom, digamos que o funcionário Antônio acabou de ser demitido. A gente não quer que ele tenha acesso a nada neste computador com a conta dele. Tá? Como eu faço para excluir? Simples, botão direito,
excluir, ele vai me avisar que esse usuário tem um identificador exclusivo, além do nome de usuário. O que quer dizer isso? Ele tem acessos aqui, tá? Inclusive arquivos criptografados com EFS, que é a criptografia do Windows. Existem essas configurações que, mesmo que eu crie um novo usuário com o mesmo nome, Antônio, não vai funcionar, ele não vai conseguir acessar, porque o Windows vai criar um novo ID para ele, lá no registro. Tá? Cada usuário tem um identificador único, exclusivo, mesmo que tenha o mesmo nome. Eu posso excluir Antônio e criar Antônio com a mesma senha, independente do que seja. Não vai ser o mesmo usuário para o Windows, vai ser só um usuário com o mesmo nome. Ok? Então, quero sim excluir o Antônio. Ele está me dizendo que ele é um administrador, que eu preciso ter pelo menos uma conta local ativa. Ou seja, tem aqui uma conta local do administrador ativa, tem aqui, então não tem problema. Eu quero excluir o Antônio mesmo. Ok. Está excluído. Neste momento, o usuário Antônio não pode mais logar no nosso computador, fazer nada. Lógico que se ele conseguir a conta de outra pessoa, ele vai logar, né? Mas enfim, aí está. Criamos uma conta de usuário, atribuímos um grupo administradores, poderíamos deixar como convidado. O padrão, tá, pessoal, em empresas, é que o usuário, funcionário do dia a dia, ele seja usuário comum. Ele não tem que ser administrador. Administrador não é nem para, mas fulano é administrador da empresa, ele pode ter uma conta de administradores? Isso não quer dizer que tem que ter conta de administradores, não quer dizer nada, tá? Administradores é para quem é da área de tecnologia, ou para quem administra o computador, para quem administra um nome controller, seja o que for. O usuário administrador é para ter pleno acesso ao computador, a todas as configurações. Um usuário com essas permissões pode fazer coisa boa ou ruim. Então, é bom, né, dar a permissão certa ao usuário certo. Ok? Criamos, atribuímos um grupo e excluímos o usuário. Então, vimos aqui, criar, atribuir, excluir. Próximo vídeo vou mostrar algumas funções, algumas opções mais avançadas aqui, como criação de grupo, atribuição de grupo a grupo, ou seja, e criação de usuários dentro desse grupo. Então, algumas questões mais avançadas utilizando este mesmo console. Lembrando, tudo isto é local. Bom, eu sei que existem pessoas que vão estar vendo este vídeo agora e vão dizer assim, mas eu sei fazer isso há 10 anos. Tá, pessoal, isto aqui é para quem não sabe. Parabenizo aos que sabem, conhecimento é bom para todos, mas isto é para quem não sabe fazer. Ok? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!